Bom dia a todos os caminhantes para a luz. Neste sábado, vamos partilhar o Evangelho de Lucas 6, 43 a 49. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons, porque toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Não se colhe figo de espinheiro, nem se apanha uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, do seu coração. Mas o homem mau tira do seu mal coisas más, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Vou mostrar a vocês com quem se parece todo aquele que ouve as minhas palavras e a põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a enxurrada, bateu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. A enxurrada bateu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína desta casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira partilha desse evangelho, a primeira coisa que me salta aos olhos, o Senhor vai nos dizendo, não existe árvore boa que dê fruto ruim. E aí ele vai dizer, nem árvore ruim que dê frutos bons, porque toda árvore é conhecida pelos frutos, né? E não se colhe figo de espinheiro, nem se apanha uvas de plantas espinhosas, né? Então o Senhor vai nos fazer esse comparativo, vai nos dizendo, né? Se formos bons, os nossos frutos serão bons. Se formos mal, o nosso fruto também será mal. E aí ele vai dizer que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira coisa mal, do mau tesouro do seu coração. Então, o que nós devemos pedir hoje do Senhor? Senhor, fazei com que meu coração seja bom, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. E aí o Senhor vai nos chamar a atenção também disso, né? E Ele vai nos dizer, né, nessa passagem da ação aqui, né? Por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, né? Como eu posso dizer, Senhor, Senhor, Tu és o meu Senhor? Como é o meu Senhor se eu não faço o que o Senhor está me falando? E aí ele vai dizer, né? Vou mostrar a vocês com quem se parece todo aquele que ouve as minhas palavras e não a põe em prática. E aí ele vai dizer, é semelhante a um homem, né? Aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática é como aquele homem que cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a chuva, a tempestade, né? Mas a casa se manteve firme, de pé. E o homem que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante àquele homem que construiu a casa sobre areia. Veio a chuva, a tempestade e a casa desabou e a ruína foi grande. Então olha o que o Senhor está nos dizendo hoje. Ele está dizendo, se você quer ter uma casa bem construída, você precisa ouvir a palavra e colocar em prática. Se você quer aguentar as enxurradas, a chuva, as dificuldades, precisa ouvir a palavra e pôr em prática. Não pode só ouvir, precisa ouvir e pôr em prática. Também o Senhor está nos dizendo, como é que me chama Senhor, Senhor, se não fazes o que eu te digo? Então, para Ele ser o nosso Senhor, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos fala, aquilo que o Senhor nos diz. Ele vai nos dizer muito mais, que a nossa casa ela vai ser bem firmada, bem alicerçada, se construirmos na prática da palavra. Fora da prática da palavra, a nossa casa é frágil. O Senhor está nos dizendo isso. Ela não vai aguentar as tempestades, ela não vai aguentar dificuldade. Porque nós vamos ter dificuldade, porque o Senhor vai dizer, Jesus vai dizer, no mundo havereis de ter aflição, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. E aí ele vai dizer, põe em prática isso, tende coragem, eu venci o mundo. Esse é o alicerce a ser construído, né? E é construído de qualquer forma? Não. Aquele homem cavou, ele cava, ele tem um esforço. Ele sabe que para ter alicerce ele vai ter que cavar, ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que firmar bem, que calçar bem. E aí o Senhor nos diz o instrumento principal.
ouvir a palavra e colocar em prática. É assim que se alicerça a casa na rocha, ouvindo a palavra e colocando em prática. Sabe que eu me lembrei do ouvir a palavra e colocar em prática, o Senhor vai dizer ainda mais, né? Não tenha medo, né? Tende coragem, no mundo vai ter aflição, mas tende coragem, né? Quando eu fiquei bem ruim, que eu fiquei de cama, aí eu tinha que voltar para o trabalho, né? E aí eu orava ao Senhor, Senhor, faz um dia de sol para me poder saber que Tu tá me dizendo que eu devo ir para o trabalho, né? E aí naquele dia, o dia amanheceu nublado e eu ali na minha cama, Senhor, então não é para mim, morrendo de medo. E aí de repente o Senhor me deu uma ordem, Ele me disse assim, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. E eu me levantei, desci as escadas tremendo, fui para o trabalho provocando, mas eu fui. Mas se eu não tivesse obedecido a ordem do Senhor, talvez eu tivesse acamado até hoje. Então o Senhor vai dizer, é assim que se firma na rocha, dando um passo de cada vez, confiando no Senhor, mas principalmente obedecendo a palavra. Mesmo que você tenha medo, se o Senhor está te falando, obedece. Vai, constrói a casa na rocha, mas ele vai dizer principal que é necessário um esforço, é necessário um esforço meu, é necessário um esforço seu. Não é só o ouvir a palavra e caminhar, não. É preciso cavar, é preciso se esforçar, é preciso buscar, é preciso alicerçar, é preciso colocar no meu coração e você colocar no seu coração coisas boas. Encher o nosso coração do que é bom, porque é do nosso coração que sai, né, as coisas más e as coisas boas. Né? E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você está vendo alguém falar mal, é porque o coração está cheio de maldade. Né? A mesma coisa quando nós vemos um filho, como é que você sabe se foi bom ou se foi ruim? As árvores se conhecem pelo fruto. Se os frutos são bons, então o plantio ele foi bom. Você plantou bom, você plantou bem, certo? Pode acontecer de ter aflição? Pode sim, mas você sabe que como você plantou bem, a colheita é boa. Pode até sair do eixo, mas ele vai voltar. Ele vai voltar, porque é o Senhor que nos diz isso. Ele diz, conhece as árvores pelos frutos. E aí ele fala também, né? Ouve a palavra e põe em prática, e assim tua casa vai ser alicerçada na rocha. Né? Mesmo que tenha medo, faça, obedeça a palavra. Né? Não pode dizer só Senhor, Senhor, se não vai obedecê-lo. É necessário obedecer. Mesmo que esteja tremendo, mesmo que esteja com medo, obedece o Senhor. Faz aquilo que o Senhor está te pedindo. Então hoje o Senhor nos convida para isso, né? Nos convida para ouvirmos a palavra e colocarmos em prática. É necessário um esforço. Todas as coisas na nossa vida, se nós queremos alcançar alguma coisa, nós temos que nos esforçar. Como Paulo vai dizer, né? Precisamos ser como aquele atleta que se esforça para ganhar a medalha, que se esforça para ganhar o troféu, que se esforça para ganhar a coroa. Assim também é todo servo do Senhor. Precisa se esforçar, precisa cavar, precisa pôr a mão na massa. Não pode só ouvir a palavra, tem que pôr em prática. E pôr em prática exige um esforço. Exige um esforço meu, exige um esforço seu, mas exige principalmente a obediência ao Senhor. Então, fechando esse evangelho nessa obediência, nesse ouvir da palavra e pôr em prática, eu quero te convidar para ti hoje pedir do Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, a pôr em prática aquilo que tu me fala. Se você tem medo, se você está assim, acamado, pede do Senhor, Senhor, me dá força, né? Me levanta, me ordena, mas levanta, tem uma atitude. Levanta. É no caminhar que o Senhor vai nos curando. É como aqueles 10 leprosos que o Senhor diz, se apresente ao sacerdote, no caminho eles são curados. É assim que o Senhor nos cura também. Mas nós precisamos ouvir a palavra e pôr em prática. E nesse ouvir da palavra e pôr em prática, eu quero fechar esse evangelho te convidando para que você possa ir à missa ao domingo, ouvir essa palavra e ao sair da missa colocar em prática, né? Porque o que eu estou te falando hoje, tu está ouvindo a palavra, precisa ser posto em prática, precisa ser alicerçado, mas só vai ser alicerçado se colocarmos em prática. Se eu colocar em prática essa palavra, você colocar em prática, é assim que nós vamos alicerçar a nossa casa na rocha. E se fizermos dessa forma, o Senhor ele está nos garantindo. As dificuldades vão vir, mas a casa vai ficar de pé.
Mas se fizermos ao contrário, na hora que a primeira dificuldade passar, a casa vai desabar. Sabe que eu me lembrei, na última celebração que eu fui à comunidade, o meu pároco fazia um comparativo e ele dizia assim, que aqueles que já tinham conhecimento da palavra, né, que tinham uma vivência da palavra, uma vivência de Jesus, nessa pandemia passaram por dificuldade, mas ele teria muito mais dificuldade se ele não tivesse essa vivência. Aqueles que não tinham nenhum conhecimento passaram mais dificuldade, porque não tinham quem se apegar, não tinham com quem contar. Já imaginou? Nós temos com quem contar, nós temos Jesus, mas nós precisamos ouvir a palavra e pôr em prática.